Graças a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Estou alegre por estar aqui esta noite. O irmão Ribamar falou sobre esse projeto de trazer EBD até os irmãos. Verdade, irmão Ribamar? E hoje nós vamos estar tratando uma lição que tratamos hoje nessa manhã da nossa escola bíblica dominical. Peço aos irmãos que abram as vossas Bíblias em Jó, capítulo de número 1, verso de número 6 ao 12. Jó, capítulo de número 1, verso 6 ao 12. Vamos fazer uma leitura rápida, que diz assim. Amém? Os irmãos acharam? Vejo muitos irmãos procurando ainda. Jó, capítulo de número 1, verso 6 ao 12. Jó, Salmos, irmãos. Vocês abrem Salmos. Achou Salmos? Antes de Salmos, Jó. Bem facinho de encontrar. Louvado seja o nome do Senhor. Jó, capítulo de número 1, verso 6. Amém? Amém. E vindo um dia que os filhos de Deus vieram apresentar-te perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observastes tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não cercastes tu de bens a ele e a sua casa, e a tudo quanto tem, a obra de suas mãos abençoastes, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estende a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Louvado seja o nome de Deus. Hoje o tema desta noite é um tema até da própria lição gerada pelo livro da CPAD, que fala sobre Jó e a realidade de Satanás. Eu vou fazer algumas leituras aqui na lição, peço permissão aos irmãos para estar fazendo algumas leituras. Uma das leituras que eu gostaria de fazer é a própria introdução, que fala assim, uma das constatações que o leitor chega ao ler o livro de Jó é que o diabo existe, ele é um ser real, e todo o mal descrito poeticamente no livro é visto a partir da realidade de Satanás. Todo sofrimento experimentado pelo homem de Uz, mesmo sem a consciência histórica disso, foi motivado por uma ação maligna. Pois hoje, nessa noite, vamos falar sobre esse personagem conhecido, Jó, mas não exatamente sobre ele. Vamos tratar um pouco sobre o adversário dele. Adversário não somente dele, mas adversário também de todos nós, o próprio Satanás. E uma das questões que o autor enfoca aqui, no começo já na introdução, é sobre a realidade desse nosso inimigo. Existem pessoas quer dentro da igreja, pessoas quer fora da igreja, que parece que não levam em conta essa realidade. A realidade em que Satanás está no nosso meio. A realidade em que Satanás ele veio para matar, roubar e destruir. E destruir é o atributo que ele usa na vida de Jó. Nós conhecemos bem a história desse homem. Vários e vários pregadores já se debruçaram em suas casas, estudaram para pregar sobre esse homem tão exemplar que é Jó. Mas nessa noite eu trago a vocês uma das características do nosso adversário, que também foi adversário de Jó. E eu tenho a dizer para a igreja nesta noite que ele é um ser real, ele é um ser com personalidades, ele era um ser com atributos, ele era um ser que a todo custo quer lhe ver no chão, quer lhe ver humilhado. E para combatermos esse mal que ele joga sobre nossa vida, nada melhor do que conhecermos o nosso inimigo. O autor da lição, ele traz essa ideia de conhecer com quem nós estamos lutando. Amém? Não, me desculpa pela correria, devido ao tempo, devido aos pontos, mas eu quero pegar aqui os pontos principais. O livro de Jó e a natureza de Satanás.
Primeiro ponto, irmãos, sobre a natureza de Satanás é que ele é um ser espiritual. Isso é bastante evidente. O livro de Jó não procura provar a origem do diabo, mas revela como um ser real. O livro destaca algumas características da sua natureza que permite conhecermos melhor. Em primeiro lugar, conforme o livro apresenta, o diabo é um ser espiritual e encontra-se na mesma categoria dos anjos, irmãos. Os anjos são seres espirituais que não pertencem à dimensão natural, mas à espiritual. Uma das primeiras naturezas que encontramos de Satanás no livro de Jó é a sua espiritualidade. Quando começamos a ler o livro de Jó, vemos ali uma conversa em que Deus estava fazendo com os seus filhos. A Bíblia vai falar que Deus conversava com os seus filhos e a partir daquele momento aparece o próprio Satanás. E esses filhos em que a Bíblia retrata não são seres humanos aqui dessa terra, mas são anjos do céu. E na partir daquele momento, o mundo espiritual estava sendo formado ali em uma conversa. E Satanás entra no meio. E o autor da lição nos mostra que esse ser espiritual, que tem que é formado da mesma forma em que os anjos, estava ali conversando com o próprio Deus. E ele é um ser espiritual, porque ele participa das coisas espirituais também. Louvado seja o nome do Senhor. Então, uma das primeiras naturezas de Satanás, ele é um ser espiritual. Segundo ponto, ele é um ser criado. Satanás é um ser criado. Mesmo sendo um anjo dotado de natureza espiritual, ele não é autoexistente, irmãos. Olha com uma coisa interessante. Ao contrário de Deus, que criou todas as coisas, o anjo que se tornou Satanás teve uma origem. Nem sempre o diabo foi diabo, mas ele foi um anjo como os demais, como nós conhecemos a história dele. Por isso o livro revela que Satanás tinha suas ações limitadas por Deus. Então, a primeira característica da natureza de Satanás, o primeiro é que ele é um ser espiritual, e segundo que ele é um ser criado. Ele teve uma data. Ele foi construído a partir de um ponto. Ele não é como Deus. Como o autor da lição fala, ele não é autoexistente. Ele não depende das suas próprias forças para existir aqui neste mundo. E assim como ele tem uma data de criação, ele vai ter também uma data de validade. O Apocalipse vai falar que no final dos tempos ele será destruído, ele com os seus anjos. Então ele não tem todo esse poderio que às vezes imaginamos, que às vezes para aqueles que acreditam, como o autor da lição nos evocou a colocar isso em nossa mente, que ele realmente existe, ele não é todo esse poderoso, ele tem poder. Isso não podemos deixar de lado, mas ele é limitado. Ele é limitado pelo poder de Deus, como estávamos falando aqui na escola bíblica dominical pela manhã. Ele é como um cachorro raivoso na coleira, não é isso, irmã? Ele é como um cachorro raivoso em uma coleira, dominado pelo próprio Deus. Assim como foi na vida de Jó. A Bíblia fala que Deus só permitiu Satanás ir aonde ele queria. Deus só permitiu Satanás tocar na vida de Jó a partir da vontade de Deus, a partir da permissão de Deus. É porque Deus tem essa forma de trabalhar. Às vezes, ele só vai deixar o diabo trabalhar ou tentar trabalhar em nossa vida, ou às vezes fazer acusações em nossa vida, só a partir do ponto em que ele permite. Porque ele é um ser limitado, ele não é autossuficiente, ele não pode fazer qualquer coisa, porque quem pode fazer todas as coisas é o nosso Deus, ele é o Todo-Poderoso. A Bíblia vai falar que ele é tão poderoso, que ele tem um mar na concha das suas mãos. A Bíblia vai falar que ele é tão sábio, que ele conta as estrelas pelo seu nome. Esse é o nosso Deus. E Satanás, ao contrário disso, tem o seu poder, mas é o seu poder limitado, porque ele não é o Criador, ele é a criar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a natureza de Satanás, primeiro, é um ser espiritual, e segundo, ele é um ser criado.
A terceira característica dele, um ser dotado de personalidade. Além do fato de ser um ente espiritual, o diabo é dotado também de personalidade. Ele é uma pessoa e se apresenta como tal. No livro de Jó, o vemos assumindo os atributos de um ser pessoal. Ele fala, possui capacidade argumentativa. Essa mesma característica aparece de forma mais explícita na tentação de Cristo. Nós conhecemos isso em Mateus capítulo de número 4. No livro, além de se expressar verbalmente, Satanás também demonstra possuir conhecimento. Ele sabe o que se passa na terra e como se comporta os homens. Ele conhecia a vida de Jó. Isso faz dele um ser perspicaz. O apóstolo Paulo sabia que o diabo era um ser que possuía perspicácia, quando disse que não ignoraria os seus ardis e que ele valia os métodos sofisticados para atingir as pessoas. Dentro dessa natureza que estamos tratando sobre Satanás, vemos aí que ele era um ser espiritual, vemos aí que ele é ser um criado, ele tem uma limitação, ele surgiu a partir de um ponto, e outro ponto que o autor da lição nos traz é que ele é um ser dotado de de personalidade. Satanás, ele tem conhecimento. Satanás, ele fala, ele possui a capacidade argumentativa. Nós vemos isso aonde? Em Mateus, capítulo de número 4. Nós vemos ali um encontro em que Jesus teve com o próprio Satanás. E a partir daquele momento, ele usa essa personalidade de argumentativa, de falácia. E ele usa também o seu conhecimento contra o próprio Jesus Cristo no deserto. Nós somos conhecedores dessa história, em que ele usa a própria palavra de Deus, ele usa o conhecimento que ele tem, ele como uma personalidade, e tenta Jesus Cristo no deserto. E imagina o que ele faz conosco, através dos seus ardis, através dos seus mecanismos, porque como o autor da lição fala, ele é um ser perspicaz, ele conhece as pessoas, como ele tem essa facilidade de conhecer as pessoas como nenhum outro, como ele é um ser dotado dessa capacidade argumentativa, como ele fala, como ele conhece, como ele tem esse conhecimento e como ele tem essa idade, ele conhece, irmãos, cada um dos que estão aqui nessa noite. E a partir do momento em que ele conhece, ele começa a atacar o ponto fraco, porque ele tem o conhecimento sobre a vida de vocês. A Bíblia vai falar que ele está 24 horas nos acusando no céu, procurando erro. Ele procura uma falha, ele se reveste dessa personalidade que ele tem, ele usa a sua astúcia, ele usa a sua perspicácia, ele usa o seu conhecimento justamente para nos destruir, justamente para nos ver no chão. É o que aconteceu com Jó. A Bíblia fala que Jó estava lá servindo a Deus, temente e obediente. E ele foi lá na personalidade de Jó. Ele olhou para Jó, procurou algum ponto que ao ponto de vista de Satanás parecia fraco e acusou Jó. A Bíblia fala que Deus falou para Satanás: não viste o meu servo Jó? Ele fala: Senhor, ele só é assim porque ele tem boa família, bons filhos, bons animais. Agora toca lá na família dele, para ver como ele não vai murmurar e blasfemar na tua face. Ele se reveste, irmão, dessa personalidade. Ele se reveste dessa sagacidade que ele tem para nos atingir. Mas aqueles que estão amando do Senhor, ele suporta até o fim por intermédio da força que Jesus Cristo nos dá. A Bíblia fala que maior é o Espírito que está sobre a nossa vida do que aquele que está no mundo. Enquanto esse Espírito estiver habitando em nossa vida, o Satanás pode usar a sua perspicácia, ele pode usar o seu conhecimento, mas ele não consegue atingir o sangue de Jesus que está sobre nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o primeiro ponto, dentro da natureza de Satanás, ele é um ser espiritual, ele é um ser criado e ele é um ser que tem personalidade.
Segundo ponto. Amém. O livro de Jó e as obras de Satanás. Vamos ver aqui com base o livro de Jó, as obras de Satanás. Primeiro ponto, dor e sofrimento. A introdução do livro de Jó apresenta Satanás como um ser capaz de agir contra o ser humano. Através das suas ações, é possível conhecer a natureza maligna de sua obra. É da sua natureza, é da natureza do diabo provocar dor e sofrimento aos seres humanos. No livro, Satanás impõe ao patriarca um sofrimento, até então sem precedentes, pois ninguém sofreu como Jó no Antigo Testamento. Primeiramente, o diabo atingiu as posses dele, e o que fez o patriarca sofrer ao seu patrimônio, destruindo repentinamente. Então, irmãos, as obras de Satanás, primeira obra que Satanás tem e uma das ferramentas que ele usa para atacar a vida do cristão, como atacou a vida de Jó, foi a dor e o sofrimento. Nós conhecemos muito bem como ele usou isso. Ele não foi diretamente no seu psicológico, ele não foi diretamente na sua parte exterior, mas ele foi na sua alma. A Bíblia vai falar que primeiro ele tira a sua riqueza, e como se não fosse suficiente, ele tira também os seus filhos. A partir daquele momento, a dor e o sofrimento é instaurada na vida de Jó. A partir daquele momento, a dor e o sofrimento está na vida de Jó como nenhum outro homem do Antigo Testamento. O autor da lição vai falar que nenhum outro homem do Antigo Testamento sofreu tanta dor e tanto sofrimento como Jó sofreu também. E como estamos falando aqui de Satanás, temos que reconhecer isso também, que às vezes ele vai usar a dor, às vezes ele vai usar o sofrimento para nos afastar do nosso Criador, para nos afastar da presença de Deus. E o interessante é que nos dias de hoje existem pessoas que sofrem, existem pessoas que sentem a dor, mas infelizmente, em vez deles se apegarem a Deus, eles começam a se afastar, eles começam a parar de buscar a presença de Deus. A partir da dor e o sofrimento, isso é notório, isso já aconteceu, está cheio de relatos na igreja, irmãos que se afastaram da presença do Senhor e se afastaram da igreja nos seus períodos de dor, nos seus períodos de sofrimento. Isso é algo real, isso é algo que está do nosso dia a dia. Se eu for perguntar aqui nesta igreja quem já passou por dor, quem já passou por sofrimento, acredito que a maioria ou todos levantarão as suas mãos. Mas a triste realidade é que existem pessoas que passam por esse momento e se afastam de Deus. Mas a Bíblia fala que Jó, ele passa essa dor, ele passa esse sofrimento, mas ele reconhece que o Deus dele ainda vive. Ele reconhece o Deus em que está na vida dele. Através das suas experiências com Deus, Jó aguenta a dor, Jó aguenta o sofrimento. Ele suporta como um bom soldado de Cristo, como um homem, um pai de família, como um homem que tem as suas responsabilidades diárias, independentemente da dor, independentemente do sofrimento, irmãos, Deus estará lá para nos ajudar. Deus estará conosco, assim como ele foi na vida do Jó, nesse momento de dor, nesse momento de sofrimento. Assim, quando Satanás usou essa dor e sofrimento para atacar a vida de Jó, Deus estando com ele, ele está conosco todos os dias. Às vezes, ele não age de uma forma visível, mas lá nos bastidores, ele está trabalhando, a causa ele já tem em sua mente, ele está procurando o momento certo para aliviar a dor e o sofrimento que Satanás, às vezes, por muitas vezes, coloca sobre nossa vida. Primeira obra do diabo, a dor e o sofrimento. A segunda, acusar. O diabo é capaz de atingir dor e sofrimento, mas não só isso.
ele também acusa. Faz parte da sua natureza acusar. Foi o que ele fez com Jó. O diabo acusou de praticar uma religiosidade motivada por interesse. Esse foi o respaldo de Satanás para a acusação de Jó, como eu falei agora há pouco. Ele falou para Deus: ó Deus, ele só está contigo porque ele está vivendo no tempo de bonança. Ó Deus, ele só está contigo acusando. Ó Deus, ele só está contigo porque ele está passando pelo momento bom em sua vida. E às vezes, Satanás, ele não vai acusar Deus, mas às vezes vai acusar a você próprio. Às vezes ele vai querer te menosprezar. Às vezes ele não vai entrar naquilo que você tem de melhor, mas muito pelo contrário. Às vezes ele te acusa naquilo que aparentemente você parece ter de pior. Naquilo que te joga para baixo. É nesse ponto aí que ele vai te acusar. É nesse ponto aí que ele vai procurar uma brecha para impor a dor e o sofrimento, através da acusação. Ele vai chegar no seu ouvido e dizer: não é você que é o crente que anda pecando, não é você que é o crente que anda fazendo as coisas erradas. Ele vai procurar uma brecha, irmãos, nos nossos erros, nos nossos pensamentos, porque ele é um acusador. E temos que ter isso em nossa mente, que ele vai nos acusar mesmo. E às vezes ele vai usar pessoas que são movidas pela vontade dele para essa acusação chegar até a nossa vida. Porque ele é acusador. Porque ele quer nos ver para baixo. É o motivo, irmão, dele estar aqui nessa terra. É nos acusar dia e noite. A Bíblia vai falar que ele está diante do trono de Deus, nos acusando de todos os nossos erros. Coisas pequenas que fazemos aqui nesta terra. Ele está lá diante do Senhor, acusando, mostrando os nossos erros, mostrando as nossas falhas. Mas a Bíblia vai falar em Romanos capítulo de número 8, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não vivem mais segundo a carne, mas segundo o Espírito de vida, que às vezes até mesmo errando, mas reconhece que tem um Deus poderoso, um Deus misericordioso que é capaz de perdoar. A Bíblia fala: filhinhos, não pequeis, mas se pecares, sabeis que tem um advogado no céu, fiel e justo. Deus sabe as nossas fraquezas. Deus sabe mesmo que haverá momentos em nossas vidas que nós iremos fracassar, que nós iremos errar, mas Ele está conosco. Ele deposita essa confiança. Eu costumo falar que o propósito de Deus em nossa vida só vai se acabar quando nós pararmos de respirar aqui nessa terra. Se você está respirando, é porque Deus tem um propósito na sua vida, independentemente dos seus erros, independentemente de que Satanás acuse no seu ouvido, Deus tem um propósito na sua vida. Então Satanás, ele usa dor e sofrimento, ele usa acusação, e para encerrar, ele usa e Satanás tenta. O autor da lição vai falar: por outro lado, devemos destacar a atuação de Satanás na tentação para o mal. Também faz parte da sua natureza tentar as pessoas. Pelo texto sagrado, podemos inferir que o diabo impulsionou os sabeus e os caldeus, povo até então nômades, a dizimarem os bens de Jó. É uma das características do diabo incitar e tentar para o mal. A tentação. E algo, para encerrar, que eu venho a dizer nesta noite sobre a tentação, que foi um texto, quando eu me deparei, foi bastante marcante em minha vida. Quando eu comecei a ler a Bíblia em Gênesis, o que Deus fala para Caim. Estamos falando aqui sobre tentação, porque tentação, irmãos, o diabo ele vai nos atentar, isso é fato. Se ele acusa, se ele nos quer ver dor, sofrimento, primeiro ele vai nos tentar, para depois nos acusar. E a partir dessa acusação, ele coloca a dor e o sofrimento. E nesse período, irmãos, de tentação, ele vai jogar algo na sua frente. Ele vai jogar ali algo que satisfaça as suas vontades, algo que satisfaça os seus olhos, para te tirar do caminho, que leva até o céu.
Esse é um dos propósitos dele, a tentação. E em Gênesis, Deus começa a falar com Caim. Deus fala para Caim: Caim, está a sua decisão. Caim, a decisão é sua. Fazer o bem ou fazer o mal. A ti decide executar. Irmãos, um dos bens mais preciosos que Deus nos deu foi a capacidade de escolha. No período da tentação, irmãos, eu sei que às vezes é difícil, não posso porque falar daqui da boca para fora, que para não errarmos é muito fácil, mas no período da tentação, no período da provação, um ato de escolha surge ali. Você fazer o bem ou você fazer o mal. Você fazer aquilo que é certo, você fazer aquilo que é errado. A ti decide cumprir essa atitude. A ti decide fazer aquilo que é errado ou aquilo que é certo. Isso parece algo tão simples, irmãos, mas é uma realidade que devemos levar em consideração. O poder da decisão não está na mão de Deus, não está na mão do diabo, está na sua mão. Você decide fazer aquilo que é certo, ou você decide fazer aquilo que é errado. Eu falei aqui dos atributos de Satanás, eu falei aqui das obras dele, o que ele é. Ele é um ser criado, ele é um ser espiritual, ele é acusador, ele nos causa dor e sofrimento. Mas diante disso tudo, irmãos, você tem a decisão de ficar com Deus ou ficar sem Deus. E eu lhe garanto que a melhor atitude que estamos fazendo aqui nessa noite, que você pode tomar, é estar do lado do Senhor. Porque a partir do momento que você está do lado do Senhor, a mão potente do Senhor estará sobre a sua vida, te livrando de todo mal. Louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço.